Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha dieta para ganho de massa muscular. Como eu falei em outros vídeos, desde que eu comecei a minha jornada fitness, eu ganhei 20 quilos de massa muscular. E claro, não foi da noite pro dia, não foi um processo linear, não foi fácil, não foi em um mês e eu não fiz sempre tudo certo. Teve muitas épocas que eu fazia coisas erradas, que eu não me alimentava da maneira correta, que eu não treinava da maneira correta. Então tudo foi um aprendizado também. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu resumo tudo como foi o meu processo de ganho, quais foram os fatores importantes para levar em consideração. E como eu falei lá, eu ia fazer um vídeo específico para cada item. Então esse daqui vai ser com foco na dieta. Eu espero muito que vocês curtam o vídeo de hoje. Se vocês curtirem, não esqueçam de deixar o like e também aproveitem para se inscrever no canal, assim vocês não perdem nenhuma dica fitness da Lari. Então, gente, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar que eu vou tentar facilitar todo o conteúdo. Vou usar uma linguagem simples para vocês todos entenderem bem o que eu quero falar. Bom, então é o seguinte, gente. Muitas pessoas quando entram no processo de ganho de massa, quando querem ganhar peso, acham que devem sair por ali comendo de tudo. É só eu comer bastante, comer tudo que eu ver pela frente, comer o máximo que eu conseguir que eu vou ganhar massa. E não é bem assim. Não é quanto mais você come, você precisa comer o certo. Claro que em quantidades adequadas, mas você precisa atentar muito à qualidade do que você está comendo. E Lari, o que seria esse certo? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que são os macronutrientes. Os macronutrientes são o carboidrato, a proteína e a gordura. São eles que vão fornecer as calorias dos alimentos e cada um possui uma função específica que tem sua importância tanto para a saúde quanto para o ganho de massa, quanto para quem quer emagrecer. Cada um tem a sua função. O primeiro deles, gente, é o carboidrato. O carboidrato, gente, ele é fundamental porque é ele que fornece energia, é ele que vai dar energia para o treinamento e assim é ele que vai ajudar na construção dos músculos. Basicamente, há dois tipos de carboidratos: os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, eles são mais facilmente digeridos pelo nosso organismo. Assim, eles são fonte de energia imediata e alteram com mais facilidade os níveis de açúcar no sangue. Como, por exemplo, a farinha de trigo, o açúcar, melado, mel. Todos esses carboidratos, eles liberam energia muito rápido no nosso organismo. Já os carboidratos complexos, eles são digeridos mais lentamente pelo nosso organismo. Assim, eles liberam energia aos poucos, mantendo os níveis de açúcar no nosso sangue mais estáveis, que são os tubérculos, como a batata doce, como a mandioca, como o inhame, o arroz integral, a aveia, farelo de aveia, enfim. Todos esses carboidratos demoram mais para ser digeridos. E assim, eu sempre dei preferência para eles. Ainda mais na fase de hipertrofia, que a gente demanda uma maior quantidade de carboidrato, a gente precisa estar toda hora ingerindo. Se a gente ingere sempre o simples, a gente vai estar alterando toda hora os níveis de açúcar no sangue. E isso não é muito bom. O recomendado para quem quer ganho de massa é que a gente ingira de 4 a 8 gramas por quilo de carboidratos. Ou seja, se eu peso 60 quilos e quero ganhar massa magra, Então o ideal é que eu ingira de 240 gramas a 480 gramas de carboidrato. Mas uma coisa que vocês devem prestar atenção é a diferença entre o carboidrato e o macronutriente carboidrato. Por exemplo, 100 gramas de batata doce tem cerca de 20 gramas do macronutriente carboidrato. Então, se eu devo ingerir 240 gramas do macronutriente carboidrato, eu tenho que pegar o macronutriente de cada alimento. Tem um aplicativo que facilita muito essa contagem, chamado MyFitnessPal. Então, você pode abrir o aplicativo e ele tem diversas funções. Mas na questão de entender os macronutrientes de cada alimento, você vai ali e busca pelo alimento que você quer. Peguei como exemplo a batata doce. Aí você seleciona a batata doce cozida, porque você vai pesar ela cozida, provavelmente. Aí ali em tamanho da porção, você seleciona grama, 1 grama, né, que fica mais fácil. E ali na quantidade de porções você seleciona, né, quantos gramas são. Aí 100 gramas dá as 20 gramas de carboidrato, 150, 30 gramas, e você consegue acompanhar tudo ali por cima. Você vai adicionando as quantidades e aí vai mudando os macronutrientes. E aí ali outro exemplo, aveia, você seleciona e faz a mesma coisa. E dessa forma você pode buscar qualquer alimento que vai estar ali. Claro, além dos carboidratos aparece também a quantidade de gorduras, de proteínas, ali embaixo mais detalhado, né, até fibras e tudo mais.
E aí, se você quiser algo mais específico, você pode adicionar o alimento em cada refeição, encaixar no café da manhã, no lanche da manhã. Dessa forma, você cria mais noção dos macronutrientes, né, de cada alimento, o quanto você está ingerindo em cada refeição. Isso é legal principalmente no início, quando você não tem muita noção dessas coisas. Outro exemplo ali que eu peguei é a banana. Você faz a mesma coisa. E aí, com o tempo, você vai criando essa noção da quantidade que tem cada alimento. Não vai precisar ficar pesando e jogando no aplicativo sempre. Se você não quiser usar o aplicativo, você tem a opção de usar a tabela Taco. É só buscar no Google, onde aparece já pronta a informação de cada alimento, bem detalhado. Agora vamos para o segundo macronutriente, que são as proteínas. As proteínas, gente, são fundamentais para quem quer construir músculos, assim. É uma atenção que tem que ser dada muito bem dada, porque muitas pessoas negligenciam, muitas pessoas não conseguem atingir as proteínas por dia e é por isso que não conseguem ganhar massa magra. Então, tem que dar atenção. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos e cada aminoácido é fundamental no processo anabólico. 14 tipos de aminoácidos são sintetizados por nós e 8 tipos de aminoácidos a gente só consegue através da alimentação ou suplementação. E a presença de todos eles no nosso organismo é o que vai formar uma proteína completa e é o que vai fazer a gente preservar a nossa massa magra ou conseguir formar mais músculos. E é importante falar, gente, que tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal são sim úteis e vão ajudar no processo de ganho. Hoje, no caso, eu dou muito mais preferência para a proteína vegetal. E minhas únicas fontes de proteína animal são o whey, que vem do soro do leite, e os ovos. A quantidade que cada um deve consumir varia muito de pessoa para pessoa, e no geral é o nutricionista que define isso, mas a quantidade está entre 1,5 gramas por quilo até 2,5 gramas por quilo, sendo o mais comum 2 gramas por quilo. E aí eu peguei um exemplo do meu e-book sobre ganho de massa que eu coloquei ali, alguns exemplos de como atingir essa meta. Então, se por exemplo você pesa 50 quilos e a recomendação do nutricionista foi de 2 gramas por quilo, então, você teria que consumir cerca de 100 gramas de proteínas por dia. E ali eu coloquei um exemplo de como encontrar essas 100 gramas. Por exemplo, 3 ovos inteiros, 100 gramas de peito de frango, 100 gramas de peixe branco e uma dose de whey. Isso totalizaria cerca de 100 gramas. Nessa época eu ainda consumia carne, então foi esse exemplo que eu peguei. Porém, eu vou dar agora outro exemplo com a proteína vegetal no lugar da carne, do peixe, do frango, enfim. Esse eu peguei no próprio aplicativo MyFitnessPal para mostrar mais facilmente para vocês. Ó, 150 gramas de grão de bico, uma dose de whey, 3 ovos, 180 gramas de lentilha, 160 gramas de ervilha, 30 gramas de girassol e 220 gramas de tofu. Isso totalizaria também as 100 gramas de proteína. É claro que daí também incluiria a gordura e o carboidrato, mas isso não é um problema. O mais importante é enxergar a dieta como um todo, ter um equilíbrio entre os macronutrientes, né, e conseguir atingir a meta que cada um foi estipulado. O terceiro macronutriente é a gordura. Muita gente acha que tem que evitar alimentos com gordura, que não vai dar para comer, que tem que comer tudo o mais sem gordura possível. E isso não é verdade. A gordura também é importante. A gordura, ela fornece mais proteínas na dieta, ela aumenta a produção de alguns hormônios e ela dá mais energia. E a falta de gordura pode prejudicar a produção de muitos hormônios anabólicos, que comprometem, a função do ganho de massa magra. Então, as gorduras também não podem ser negligenciadas. Porém, é claro que existem as gorduras saudáveis e as não tão saudáveis. A gente tem que dar preferência sempre para saudáveis. Alguns exemplos de gorduras saudáveis são azeite de oliva, coco seco, oleaginosas como castanha do caju, castanha do Pará e amêndoas, a gema que está presente no ovo, gergelim, abacate, enfim, esses são alguns exemplos. Bom, entendido que são macronutrientes, a gente também tem que ao menos saber que os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, também são importantes, mas nesse vídeo a gente vai focar mais nos macronutrientes. E entendido isso, tem outro ponto muito importante que a gente deve entender, que é a questão do déficit calórico e superávit calórico. Déficit calórico significa ingerir menos calorias do que gasta. E superávit calórico significa ingerir mais calorias do que gasta.
Então, um déficit calórico vai provocar uma perda de peso em alguém, assim como o superávit calórico vai provocar um ganho de peso. Então, para quem quer ganhar massa muscular, o ideal é que a pessoa se mantenha em um superávit calórico, ou seja, a dieta deve fornecer mais calorias do que essa pessoa gasta. Então, se por exemplo, se eu gasto cerca de 2.000 calorias, o ideal é que eu ingira cerca de 2.300 a 2.400 calorias por dia. E aí muitos devem estar se perguntando como fazer esse cálculo. Geralmente quem faz esse cálculo é um nutricionista, porque ele vai entender, ele que vai calcular o quanto você gasta e quanto você deve ingerir. Então, caso você possa ir em um nutricionista, ele vai te auxiliar muito. E caso você não possa e quer ter ao menos uma ideia desse cálculo, existem sites que facilitam isso. Um deles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e se chama TDEE Calculator. Ele vai dar uma boa noção do quanto você gasta com base na sua atividade física diária, com base na sua idade, no seu peso, na sua altura, e aí a partir disso você pode calcular mais ou menos o quanto você deve ingerir. Bom, entendido isso, gente, vou relacionar um pouco com a minha experiência. Eu comecei a minha jornada fitness em outubro de 2010, desde então eu passei por diversas fases, e enfim, muitas fases fazendo errado, muitas fases que eu simplesmente não tinha noção dessas coisas. Na maior parte do tempo que eu tentava ganhar massa magra, eu não estava ingerindo caloria suficiente. Eu achava que comia muito, eu achava que estava arrasando em comer uma banana, em comer 100 gramas de batata doce, e estava longe do que eu precisava para realmente ganhar massa. Então passou 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2014 foi o ano que eu comecei a aumentar as quantidades e criar um pouquinho mais de noção. E 2016 foi o ano que eu achei uma profissional competente para me orientar e me ajudar na dieta, montar a minha dieta de ganho. Foi aí que eu vi que eu realmente não comia o suficiente, eu estava longe de comer o suficiente para ganhar peso e é por isso que eu não ganhava. Foi a partir daí que eu realmente comecei a comer mesmo. No início foi muito difícil me adaptar, porque era uma quantidade que eu não estava acostumada. Era acordar já com um café da manhã imenso, almoçar quase 1 quilo de comida, lanche da tarde, batata doce, ovo, janta, ovo, batata doce, peixe, legumes, enfim, realmente era muita comida. E é claro, nos primeiros dias, gente, eu me sentia grávida depois do almoço, no final do dia eu tava com a barriga que parecia que não ia caber mais nada de comida, mas depois de umas 2, 3 semanas que eu me adaptei, e aí foi ficando tranquilo. Até depois que eu me adaptei, o meu corpo ele pedia comida nos horários realmente já marcados para eu almoçar, para eu fazer o lanche. E minha dieta era mais ou menos assim, eram 6 refeições por dia, todas ricas em carboidrato, ricas em proteína e ricas em gordura. Eu comia aproximadamente de 3 em 3 horas, e muita gente me pergunta se é obrigatório comer de 3 em 3 horas. Obrigatório não é, mas como quem está em fase de ganho precisa atingir uma alta quantidade de calorias, então é melhor que você fracione elas, porque ninguém aguenta comer tudo isso de calorias em uma refeição ou 2. Então é por isso que eu fracionava em 6 refeições. Ainda mais porque tem a questão da proteína. O nosso corpo absorve melhor as proteínas quando elas estão fracionadas ao longo do dia, do que simplesmente toda a quantidade de proteína dividida em 1 ou 2 refeições. Então vamos lá, gente. Eu compartilhei no meu Instagram, quando eu comecei foi em 2016 e foi mais ou menos na época que eu fui nessa profissional. Lá eu compartilhava várias refeições que eu fazia, então eu vou passar aqui e dar alguns exemplos pra vocês. Olha um exemplo do meu café da manhã, eu praticamente comia sempre isso todos os dias. Meio mamão papaya, um mingau que tinha, se eu não me engano, 60 gramas de aveia, e aí eu fazia com claras e colocava um pouquinho de whey, cacau e canela, ovos mexidos e nesse dia ainda 1 xícara de leite com café. Se eu não comesse o mamão, ou era a banana ou a laranja, eu sempre incluía a fruta, o mingau, e eu lembro que foi nessa época que eu me viciei em mingau, e os ovos mexidos. Então realmente, gente, era muita comida, e se eu não me engano tinha de 2 a 3 ovos. Essa refeição, gente, eu fazia cerca de 7 horas da manhã. Nessa época, que foi em 2016, eu tava no cursinho. Eu ia mudar de curso porque eu fazia psicologia e eu desisti, como eu queria passar numa federal, eu voltei pro cursinho, fiz 6 meses de cursinho, então foi nessa fase também que eu foquei no ganho. E aqui o meu lanche da manhã, que era o pré-treino, e como vocês podem ver, no cursinho que eu fazia, eu levava num pote, batata doce com canela, eu lembro que tinha 300 gramas de batata doce, sim, gente, 300 gramas. Mais 1 dose de whey e 1 colher de óleo de coco. Então, gente, tinha muita energia para esse pré-treino. Eu lembro que essa refeição foi um pouquinho difícil no início para me adaptar, porque eu nem tinha digerido ainda o café da manhã e já estava na hora de comer essa refeição de novo, que eu fazia cerca de 10 horas da manhã. Então, realmente, gente, assim, no início foi difícil, mas depois eu me adaptei. E aí eu fazia o pré-treino, era em 10, 10 e meia, e ia treinar ali por meio-dia. Terminei o treino.
ia pro almoço. O meu almoço, gente, nossa, era muita comida. Era quase 1 quilo de comida, porque tinha 200 gramas de peixe, na época que eu ainda comia peixe, então eu fazia ou tilápia ou salmão. 300 gramas de arroz, sim, 300 gramas de arroz. Eu comia muito nessa época o arroz negro. Se não era o arroz negro, eu comia o arroz parbolizado, que o índice glicêmico é um pouco menor do que o arroz branco. E como é uma quantidade muito grande, eu dava sempre preferência para os carboidratos de baixo índice glicêmico. E fora o carboidrato e a proteína, também tinha umas 200 gramas de legumes. E ainda 1 colher de azeite, que é a fonte de gordura. Então aqui vou passar alguns exemplos dos pratos do meu almoço. Eu até lembro que às vezes nem cabia tudo no prato, então eu colocava uma quantidade, tirava foto e depois comia todo o resto. De lanche da tarde, eu lembro que eu comia 2 ovos mais mandioca ou batata doce. No início também foi bem difícil, porque eu também não tinha nem digerido o almoço, já estava na hora do lanche da tarde. Eu demorava muito para terminar o almoço, gente, demorava cerca de 1 hora. E o bom dessa fase era porque eu ficava muito em casa. Como eu dediquei essa fase para estudar pro vestibular, eu não saía muito, eu não trabalhava, não fazia muita coisa. O que eu fazia era ir pro cursinho, era treinar e de tarde, assim, era tarde de estudo. Fora que nessa época eu também comecei a compartilhar no Instagram, então o trabalho com o Instagram começou por ali, embora naquela época não era a intenção, era muito mais hobby. E depois a quinta refeição e janta era parecida com o almoço, mas não tinha tanto carboidrato como o almoço. Mas daí era proteína, que eu de novo comia peixe, mais o carboidrato, arroz, batata doce, às vezes eu comia massa pra variar, e aipim também, e os legumes. E se vocês acham que terminou por ali, vocês estão enganados, porque depois da janta, por 11 horas, 11h30, ainda tinha a ceia. E a ceia eu lembro que era bem legal, gente. Eu adorava fazer a ceia porque era pipoca. Foi nessa época que eu me viciei com pipoca, eu fazia todo dia. Aprendi, inclusive, a fazer pipoca no micro, coisa mais fácil do mundo. Pipoca mais um bombom ou um creminho que eu fazia com whey. Só misturava 1 dose de whey com um pouquinho de água e virava um creminho. E se eu colocasse no congelador, ele virava um bombom. Então, assim, era bem legal essa refeição, porque, assim, eu não sentia nem que tava de dieta. Imagina lá comendo pipoca, um docinho com whey que parecia, às vezes, brigadeiro. Era bom demais. Então aqui eu coloquei um resumo de todas as refeições e os macronutrientes. C é carboidrato, P é proteína e G é gordura. Aproximadamente, né? E no total, então, dava mais ou menos 342 gramas de carboidrato por dia, 181 gramas de proteína e 80 gramas de gordura. Então ali quer dizer que 1.368 calorias são provenientes do carboidrato, 724 da proteína e 720 da gordura. Que no caso é só fazer aquele cálculo, multiplicar a proteína e o carboidrato por 4 e a gordura por 9. E aí ali no final eu coloquei o total, que dá 2.812, mais ou menos, né? Chegava às vezes até 3.000 calorias por dia, né? Variando um pouco. E mesma quantidade em dias de descanso, inclusive. E aí ali eu coloquei mais ou menos quanto ficou por quilo, por exemplo, ficou 6,1 gramas por quilo de carboidrato, 3,2 gramas de quilo de proteína e 1,4 gramas de quilo de gordura, né? Considerando que eu comecei com 56 quilos essa dieta. Lembrando que essas são as minhas quantidades, não é para vocês copiarem, eu só tô mostrando tudo para vocês terem uma ideia de como é que foi o meu processo de ganho. E é isso, gente. Como vocês podem ver, minha dieta era bem calórica, assim, era bastante comida. Se eu não me engano, tinha cerca de 3.000 calorias. Então, vocês imaginam, gente, um serzinho como eu, comendo cerca de 3.000 calorias. É óbvio que, de algum jeito ou não, eu ia ganhar massa muscular. Até porque meus treinos também eram bem bons. Então, assim, eu ganhei nesse ano cerca de 4 quilos de massa muscular. Foi a época que eu mais ganhei, somados também com os anos posteriores. Eu fui ganhando e chegando até onde eu tô hoje. Mas essa época foi muito importante porque eu aprendi que eu realmente precisava comer bastante pra ganhar massa muscular. Então eu parei de me comparar com a fulana, com a ciclana que não comia nada e focar no meu corpo, focar no meu metabolismo, na minha individualidade. E a partir dali eu comecei a criar essa noção, ver como o meu corpo respondia e aprender a eu mesma ir fazendo trocas, eu mesma ir sentindo no meu corpo. É por isso que hoje eu tenho muita noção das quantidades que funcionam pra mim, porque essa fase foi muito importante, na fase que eu aprendi com uma profissional que me acompanhou, os alimentos e as quantidades que iriam me fazer crescer. Fora isso, eu também entendi muito sobre as combinações, né, que eram feitas pra
otimizar esse ganho, que é a combinação do carboidrato complexo com a proteína, com a fonte de gordura. Outro ponto importante também, que eu acho que vocês perceberam, é que eu tomava whey 2 vezes ao dia, no pré-treino e antes de dormir. O whey, ele nada mais é do que uma fonte de proteína. E, como eu falei, é importante que a gente atinja essas proteínas que a gente precisa ao dia. Então, ele ajuda muito a bater a meta de proteínas. E até hoje eu tomo por esse motivo. Além de ele ser uma proteína de alto valor biológico e uma proteína de qualidade. Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando dos suplementos que eu usava, que eu uso hoje, comentem aqui embaixo pra eu saber se vocês querem. Eu não vou me prolongar muito pro vídeo não ficar muito longo. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, deixem nos comentários. Talvez eu faça um vídeo respondendo apenas as dúvidas mais específicas. Como vocês sabem, gente, na maior parte da minha jornada eu estive com foco em ganho de massa. Hoje eu também estou, mas eu peguei nessa fase de 2016 como referência, porque foi a fase que eu mais comia, foi a fase que eu mais mudei o estilo da minha alimentação pra conseguir ganhar massa. Hoje, quando eu volto pro foco em ganho, eu também como bastante, mas não é tanto que nem aquela época, porque hoje meu corpo já tá mais adaptado, eu já ganhei uma quantidade significativa de massa magra, então é um pouco diferente quando eu faço hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei explicar tudo de forma mais clara, mas com o tempo eu vou melhorando. Eu tô fazendo aos poucos os vídeos que vocês estão pedindo aqui no canal. E é isso, gente. Curtam, se inscrevam e até o próximo vídeo. E aí?